Começa agora o Giro RMC, uma produção dos estudantes de jornalismo da PUC Campinas. Giro RMC, cidadania em 15 minutos. Bom dia! Começa agora mais uma edição do Giro RMC. Eu sou Gabriela Conte. E eu sou Jaqueline Mendes. Confira os destaques da semana. Vamos falar sobre a regularização fiscal de Vinhedo, um parque aquático com entrada gratuita em Indaiatuba e um museu em Montemor, que atrai pesquisadores de todo o Brasil. E ainda nessa edição, uma reportagem sobre os problemas que os moradores enfrentam no dia a dia com as obras do BRT em Campinas. Giro RMC, cidadania em 15 minutos. E agora, Gabi, vamos começar o giro ouvindo uma reportagem sobre o Parque da Criança de Indaiatuba. Mais de 60 mil pessoas já visitaram o espaço no primeiro ano de funcionamento. A repórter Maíra Herrerias acompanhou o movimento do parque no sábado de carnaval e conta para a gente. Indaiatuba conta com um parque aquático totalmente gratuito, inaugurado em outubro de 2017. Com piscinas e tubo-água, o espaço é dedicado às crianças de até 15 anos. Durante o sábado de carnaval, famílias da região visitaram o espaço, como a assistente administrativa Paula Milanês, que trouxe o filho para brincar. Eu acho bem interessante porque é um parque gratuito, né? E ele é bem conservado. O parque aquático, principalmente, é um parque que você tem que fazer a pré-reserva antes de vir. Então é um parque que não enche demais, é muito bem conservado e é um ambiente legal para vir com as crianças. Diferente de outros parques desse tipo, esse não cobra entrada. Para aqueles que nunca imaginaram ir em um parque aquático, hoje isso é possível. Quem mais aproveita são as crianças, principalmente aquelas que não têm sempre uma piscina à disposição, como Isadora Correia, que já visitou o parque 2 vezes. Tem uma piscininha de plástico na minha casa, mas eu gosto mais quando eu venho aqui no parque. O espaço foi construído pela Prefeitura de Indaiatuba. O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Leandro Dias de Souza, explica como o parque funciona. Temos uma piscina lá de 20 por 50, onde estão os brinquedos numa lâmina d'água de 30 centímetros. Lembra muito os aquaplay que tem nesses parques maiores. Temos também no local um tobogã com 60 metros de comprimento, termina numa piscina também. Essa é a parte molhada. A família de Isadora a acompanhou durante o feriado. O pai Wanderson Correia diz que este parque aquático não deixa nada a desejar em relação a outros parques pagos. Por ser gratuito, acho que é bem organizado, né? Foi no Termas dos Laranjais, em Olímpia, e no Magic City, em Suzano. Para quem não gosta de se molhar, também tem a parte seca, onde estão o parquinho de grama sintética e os quiosques para piquenique. Mesmo quem não é morador da cidade pode aproveitar o espaço, como explica o secretário. E no sábado e domingo, além do pessoal da cidade, a gente recebe visitas de várias pessoas da região. De Salto, Itu, Lençóis, Campinas, Itupeva também vem bastante gente. Capivari. Já temos 70 mil cadastros, passou de 70 mil cadastros, e até dezembro de 2018 já tinham passado pelas nossas oficinas mais de 60 mil pessoas. O Parque da Criança funciona de quarta a domingo. Para fazer o agendamento da visita e para mais informações, visite o site da Prefeitura de Indaiatuba. A reportagem é de Maíra Herrerias. Agora mudando de assunto, Gabriela. Problemas. Em Campinas, as obras do BRT dificultam o dia a dia dos moradores e de quem trafega pela região. Na verdade, Jaque, está atrapalhando a vida de todo mundo que precisa chegar ao Campo Grande e a Ouro Verde, não é mesmo? Isso mesmo. A repórter Giovana Bartotti foi ver de perto a dura realidade dessa população. O BRT de Campinas, também conhecido como Rapidão, é um sistema de transporte rápido de ônibus em corredores próprios. As obras na região do Campo Grande e Ouro Verde começaram em junho de 2018 e a entrega dos corredores está prevista pela Prefeitura apenas para o final do primeiro semestre de 2020. Até lá, os usuários do transporte coletivo enfrentam diversos transtornos durante as obras na John Boy Dunlop. Eles reclamam principalmente da demora dos ônibus. Jaqueline Martins, que mora no residencial Cosmos, conta que leva mais de 2 horas para chegar ao trabalho no centro de Campinas. Eu estou chegando 1 hora com atraso no meu serviço. Essa semana mesmo eu cheguei 40 minutos atrasado. Isso porque eu estou saindo mais cedo.
bem mais cedo, coisa de 2 horas eu tô em trânsito. Eu saio 7 horas para tentar chegar às 9, não tô conseguindo. Isso porque já não é mais o horário de pico, né? Ela ainda afirma que só a espera do ônibus no terminal central é demorada e que mesmo saindo às 6 da tarde do trabalho, chega em casa às 9 da noite. Quase 1h30 esperando o ônibus. Você não precisa dormir, né? Por quê? Leonardo Chagas, que também mora no residencial Cosmos e estuda numa escola na Avenida das Amoreiras, entra às 7 da manhã na aula. Ele demorava 35 minutos para chegar à escola antes das obras e agora demora mais de 2 horas. Estou tendo que acordar 4h40 para sair de casa às 5h20 e ainda chego faltando 10 minutos para entrar. Já Fernando Henrique Souza, que mora no residencial Novo Mundo, vai trabalhar de carro e demora tanto quanto quem pega ônibus. Ele conta que leva quase 3 horas para chegar ao trabalho. Para trabalho, cerca de 3 horas, está impactando todo mundo. Então tem para onde fugir. Na região Ouro Verde, a situação é a mesma. Encontramos a moradora do residencial Campina Verde, Sandra Marques, por meio de um verdadeiro desabafo numa rede social. Segundo ela, todos os acessos à região estão muito complicados depois do início das obras. A gente está tendo muita dificuldade de ir e vir, que é um direito básico de todo cidadão. O secretário de Transportes e presidente da INDEC, Carlos Barreiro, diz que as obras ficam prontas em junho de 2020. Mas durante esses quase 2 anos, a prefeitura não apresenta uma alternativa concreta para os moradores. Apenas vai auxiliar disponibilizando novas frotas de ônibus e realizando operações tapa-buracos. Nós temos monitorado o sistema de transporte, a gente monitora isso diariamente o tempo todo, entendeu? E o que acontece? Nós estamos vendo que algumas linhas, em função das alterações da obra do BRT, mudam a demanda, começa a ter uma demanda mais alta ou mais baixa. Temos divulgado, aumentando o tamanho da frota em algumas linhas, diminuindo em outras, para poder sanar os problemas. A Secretaria de Serviços Públicos e as próprias empreiteiras têm auxiliado nessas operações de tapar buracos das vias. Além dos problemas de locomoção, a população reclama de falta de água e energia elétrica e do prejuízo ao comércio local. Com a produção de Ana Fernandes, a reportagem é de Giovana Bartotti. Pois é, Gabi, é uma situação bem complicada, hein? Com certeza, Jaqueline. Mas não é de hoje que os moradores da região Campo Grande sofrem com a John Boy do Lope, pois a avenida é o único acesso da região ao centro de Campinas. Para conversar com a gente sobre os problemas da John Boy, está aqui no estúdio o professor Dr. Jonatas Magalhães Pereira da Silva, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas. Bom dia, professor. Bom dia, vocês que estão nos ouvindo. Eu queria agradecer também o convite aí feito pelas alunas aqui. Professor, uma das coisas que os moradores mais reclamam é que a administração municipal nunca ofereceu outra saída para a região. Como o senhor vê este problema? A saída, no sentido de saída física, né, talvez nem precisasse, né? A questão é como diminuir o tempo, né, desse morador que estão falando aí de demoras de 3, 4 horas, mas tem regiões ali em Campo Grande que você demora 4, 5 horas até chegar na área central de Campinas sem essa obra, né? Então, isso já é um problema muito antigo aqui em Campinas, né? A falta de mobilidade que essa região tem em relação à área central. Lembrando que toda essa região é uma região onde se concentra a população de baixa renda, onde tem vários conjuntos habitacionais, onde foram decretados historicamente a concentração de zonas de interesse social, né? Então, as leis, né, que vêm do plano diretor, né, estão todas concentradas ali. Bom, a região que normalmente já tem um intenso trânsito ainda passa por alguns trechos interditados devido às obras do BRT, como ouvimos na reportagem da Giovana. Haveria alguma outra forma de fazer essa obra do BRT sem prejudicar tanto os moradores? Então, normalmente, um projeto desse, ele tem um estudo de impacto. E nesse estudo de impacto se faz algumas propostas que minimizem. Eu acho que a grande dificuldade está em focar a questão do transporte público. Que um motorista de transporte individual, de automóvel, demore tanto quanto o ônibus, eu acho normal, acho bom, entendeu? Porque dá a possibilidade da pessoa perceber que, nossa, vale a pena ir de transporte público, né? 3 horas, 4 horas é muito, né? Então, se tivesse claro essa necessidade de priorizar transporte público,
Por exemplo, você tem uma faixa, 2 faixas de rodagem, faz uma faixa de ônibus, né? Porque, na verdade, o BRT nada mais é do que uma via segregada por onde vai passar ônibus, né? Então, teria, vamos dizer, nesse planejamento da obra, como é que eu priorizo o transporte público? Né? Como é que eu melhoro o transporte público na região? Né? E eu acho que é uma oportunidade aí para o município perceber essa deficiência, né? E tem muito que melhorar o transporte, principalmente o transporte sobre rodas, né? O ônibus aqui na cidade de Campinas, né? Com certeza. E, professor, quais os benefícios essa obra vai trazer para os moradores da região? E o senhor acredita que o trânsito vai, de fato, melhorar na João Bosco do Lopes? Você tem ali um corredor segregado para transporte público, né, que é uma grande artéria ali para... Agora, não adianta nada se dentro do bairro eu não tenho transporte para levar para o corredor, né? E se na outra ponta eu não tenho transporte para levar para a área central. E essas transições serem rápidas, serem ágeis. Então, eu diria assim, a obra em si não ajuda em nada, né? O que ajuda, na verdade, é o planejamento municipal, planejar, né, como é que vai se dar essa mobilidade, né? Não é uma questão também de número de ônibus, né? Mas de entendimento, assim, de como cobrir toda a área ali de Campo Grande, né? Muito obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço vocês. Em Vinhedo, os moradores têm até a próxima quarta-feira para regularizar os débitos fiscais em condições especiais. Vamos à reportagem. Esse programa de regularização fiscal prevê descontos de até 100% e também parcelamento de tributos, como IPTU e Imposto sobre Serviço. O programa tem como objetivo atingir os moradores com dificuldade para realizar o pagamento, como explica o diretor tributário da Secretaria da Fazenda, José Carlos Meneguesso. Qual é o objetivo desse programa? Seria proporcionar ao cidadão e às empresas com débito em Vinhedo melhor oportunidade de regularização dessas dívidas. As dívidas dos moradores podem ser parceladas de 12 a 120 vezes, com descontos na multa e nos juros que podem chegar a 100%. As opções de parcelamento podem ser feitas de várias formas, assim como explica o diretor tributário. Com relação aos parcelamentos, são várias opções, aí são mais de 9 opções, mas, por exemplo, a pessoa, consigo pagar em 24 parcelas. Ele vai ter 60% de desconto na multa e juros. Eu consigo pagar em 12 parcelas. Ele vai ter 100% na redução da multa e juros. Para os moradores de Vinhedo que estão em dia com os impostos, as opiniões se dividem. O jornalista Arthur Vasconcelos acredita que o programa pode trazer benefícios para a cidade. Trazer a sociedade para a regularização é uma maneira de integrar, é uma maneira de melhorar as finanças públicas e é uma maneira de você ordenar as finanças, o Estado e a cidadania. Já para a pedagoga Ana Maria Gabrieloni, esse programa é bom apenas para o município, pois ele premia somente os maus pagadores. De um lado é bom para a prefeitura, porque ela consegue arrecadar e diminuir a inadimplência, porém, de outro lado, quem paga no dia não consegue ter nada, né? Os contribuintes inadimplentes com a Prefeitura de Vinhedo podem procurar a Secretaria da Fazenda, localizada na rua Monteiro de Barros, 530. O programa inicialmente vai até a próxima quarta-feira, 20 de março, porém existe a possibilidade de prorrogação. E para fechar a edição de hoje, a curiosidade vem de Montemor. Curió! A região em 1 minuto. Você sabia que em Montemor funciona o Museu Elizabeth Aitai? Um espaço reservado à história do município, mas que também é um atrativo para pesquisadores de todo o Brasil. Criado em 1988, o nome é uma homenagem à esposa do fundador, Desidério Aitai. Objetos antigos das famílias pioneiras de Montemor e peças da tribo Tupi-Guarani compõem o acervo. São mais de 20 mil peças. E uma das raridades é uma urna funerária encontrada no sítio Haji Maluf, em Montemor. Nesta urna, havia dentes de um índio que viveu na região há cerca de 800 anos. A acidez da terra dissolveu os ossos, mas pesquisadores acreditam que eram os restos mortais de um índio de grande importância. Esta e outras peças fazem do Museu Elizabeth Aitai um espaço de pesquisa para historiadores e arqueólogos de todo o Brasil. Giro RMC. Cidadania em 15 minutos.
Esse foi o primeiro Giro RMC de 2019. Realizado sob orientação da professora Ivete Cardoso Roldão e trabalhos técnicos de Vinícius Dias. Participaram dessa edição Ana Fernandes, Gabriela Conte, Giovana Bartotti, Jaqueline Mendes e Maíra Herrerias. Para ouvir novamente essa edição, acesse o portal de digitais da PUC Campinas e o site da Rádio Brasil Campinas, www.digitais.net.br e www.brasilcampinas.com.br. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Você continua agora com Felipe Zangari. Você ouviu Giro RMC, uma produção dos estudantes de jornalismo da PUC Campinas.